Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha querida audiência. O meu nome é Dileni. É uma grande satisfação estarmos juntos no canal Bom Dia Universo. Apesar do caminhão de Deus. Lembrando que temos a loja online esotérica bomdiauniverso.com.br. Hoje é dia 5 de dezembro de 2025, sexta-feira. O vídeo de hoje é uma viagem do riso à reflexão profunda. Nós vamos começar com uma sátira sobre um certo time da várzea, que está comemorando a vitória antes da hora, sem perceber que o jogo mudou de liga. Vamos entender por que o silêncio de agora não é medo, é estratégia. E, na segunda parte, vamos tocar em um assunto delicado, mas necessário: o dinheiro. Vamos falar sobre como o templo pode virar mercado e relembrar o que o mestre realmente ensinava sobre prosperidade, dízimo e a armadilha do bezerro de ouro. Fiquem comigo, porque hoje vamos separar o valor real do preço que eles cobram. Tudo isso acontecerá onde? Ora, onde escolhemos estar? No planeta Caçamba. Sim, dentro do mundo cão. Imagem. Abro aspas. Não existe escravidão maior do que viver preso à opinião dos outros. Fecho aspas. Pois é. Exposed em várzea. Hoje, no nosso Exposed em Várzea, eu preciso conversar com vocês sobre um erro muito comum que as pessoas arrogantes cometem: confundir silêncio com desistência. Vocês têm notado uma certa calmaria? Um certo ar de vitória do lado de lá? Parece que eles estão estourando champanhe, achando que a tempestade passou só porque parou de chover granizo no telhado de vidro deles. Mas, meus amigos, quem entende de estratégia sabe, quando o mar recua muito rápido, não é hora de catar conchinhas na areia. É hora de correr para o morro, porque a onda grande vem aí. Chegou às minhas mãos um texto, uma crônica, digamos assim. Ela explica com uma clareza assustadora a diferença entre fazer barulho e fazer justiça. Prestem muita atenção nessa história. Ela fala sobre futebol, sobre papel e sobre o perigo de comemorar o gol antes do apito final. Esta é uma obra de ficção e sátira. Os fatos, personagens e situações descritos a seguir são puramente fictícios, criados para efeitos de humor e entretenimento.
Nada aqui deve ser interpretado como uma afirmação sobre eventos reais. Qualquer semelhança com pessoas, instituições ou times de futebol de várzea é mera coincidência. Meus amigos, imaginem a cena. De repente, começa a cair uma chuva de papel sobre um grande prédio público. Não uma chuvinha, uma tempestade. Centenas, talvez milhares de denúncias anônimas escritas no calor do momento. Sem advogado, sem organização. Era a verdadeira festa do faça você mesmo, uma espécie de terapia ocupacional para os revoltados. Lá dentro do prédio, no 7º andar, vamos chamar os funcionários de os arquivistas. Eles olham para aquela montanha de papel e fazem o que qualquer burocrata faria. Começam a carimbar. Arquivado, inconclusivo, receita para o arquivo X. Com a mesma empolgação de quem preenche planilha de Excel. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o time adversário, que vamos chamar de o time da várzea, está em festa. Cada notícia de um papel arquivado era comemorada como um gol na final da Copa do Mundo. Só que era um gol de pênalti, sem goleiro, com a bola já em cima da linha. Uma vitória medíocre contra um adversário anônimo e desorganizado. E eles se vangloriavam disso. Goleada! Eles gritavam enquanto brindavam com uma champanhe barata, celebrando sua grande habilidade em tropeçar menos que o normal. Mas, e aqui a história muda de rumo, e é fundamental entender. O que vem a seguir não tem nada a ver com a chuva anônima. Os anônimos, ninguém sabe quem são. Era uma barragem rompida. O que temos agora é diferente. Enquanto o time da várzea contava seus golzinhos de mentira, algumas pessoas muito quietas, um grupo completamente novo e diferente, que não tinha nada a ver com os autores da bagunça inicial, começaram a olhar para aquela pilha de lixo arquivado com outros olhos. Vamos chamá-los de os garimpeiros de papel. Eles perceberam que no meio de centenas de desabafos inúteis haviam joias raras, pedras preciosas. Uma informação aqui, um depoimento robusto ali, um documento acolá. E, ao juntar as peças, eles não montaram um quebra-cabeça. Eles encontraram um manual de como o jogo realmente funciona. E eles descobriram algo delicioso. Aquela historinha de que perseguição prescreve em 6 meses é fofa. Não sai o coração? Mas é para amadores. Parece que, segundo o manual do jogo, quando a perseguição é feita em, digamos, trabalho em equipe, sabe? Quando 3 ou mais se juntam para sistematicamente organizar a vida alheia, a coisa muda de figura. O Código Penal tem um nome bem específico para esse tipo de cooperativa, mas não precisamos usá-lo. Basta saber que o jogo
vira outro. Então, caríssimos, a prescrição não é mais de 6 meses. Ela pode pular para 8, 10 anos. Agora imaginem o estrago. Peguem esses 10 anos e multipliquem por, sei lá, mais de 600 pessoas que se sentiram perseguidas nesse período. Já pensou um monte de gente, agora com nome e sobrenome, se juntando para reclamar? A somatória de penas, nossa, vai ser um auê. E parece que os garimpeiros, que são poucos, mas estão crescendo, aprenderam a lição. Estão se organizando, contratando advogados e apresentando tudo de forma identificada. Agora não é mais um pênalti sem goleiro. Agora o jogo é com um time profissional, em estádio oficial e com juiz da FIFA. E o mais delicioso disso tudo, o time da várzea ainda está no bar comemorando os gols de ontem, completamente surdos para um barulhinho que começou ao fundo. Um barulhinho sutil. Sabe o que é isso? É o som da panela de pressão. Aquela que foi enchida silenciosamente com todas as pedras preciosas que eles achavam que eram lixo. E, pelo jeito, essa calmaria é só o tempo para calibrarem a mira. Pode ser que venha uma bomba muito grande pela frente. E o melhor de tudo é que quem vai acender o pavio é a arrogância de quem achou que já tinha ganhado o jogo. Que situação, meus amigos, que situação. Quem enviou o texto? Claro, o Gasparzinho Fantasminha Camarada. Pois é, ele mesmo. Vamos lá. Incenso de limpeza Ananda. Incenso de limpeza Luz Violeta Saint Germain. Incenso Padmini Azul para você abrir o canal com as forças na sua casa. Se é que me entende. Recomendo também Palo Santo da Ananda, Cedro do Oriente, e o que mais? Fala, Delany. Vocês pensaram que eu não iria emitir a minha opinião sobre o texto do nosso querido personagem Gasparzinho Fantasminha Camarada? Vocês entenderam a jogada? O time da várzea, e nós sabemos muito bem quem é esse time, está lá, feliz da vida. Eles olham para aquelas pilhas de denúncias anônimas sendo arquivadas e pensam, abro aspas,
vencemos, ninguém tem coragem de mostrar a cara, o sistema nos protege. Fecho aspas. Eles acham que o jogo acabou porque o juiz mandou o torcedor parar de gritar. O que a soberba não deixa eles verem é que o jogo mudou de liga. Eles esqueceram de combinar com os garimpeiros. O que esse texto nos mostra é uma aula de estratégia jurídica. Denúncia anônima é desabafo, é grito de dor, mas juridicamente é papel picado. O sistema engole e cospe fora. Agora, quando as pessoas param de gritar no escuro e acendem a luz, quando elas colocam nome, sobrenome, CPF e advogado na petição, aí o chão treme. Eu achei deliciosa a parte que fala sobre a matemática do crime. Vocês prestaram atenção? Se você comete um erro sozinho, prescreve rápido. O tempo apaga. Se você se junta com seus amigos, cria uma estrutura, um organograma, uma hierarquia para cometer esses erros sistematicamente, meus queridos, aí o nome disso muda. O nome disso vira associação criminosa, vira organização. E quando isso acontece, o relógio do tempo que eles achavam que estavam correndo a favor deles, para. A prescrição de meses vira uma década, 8, 10 anos de prazo para a justiça cobrar a conta. A ironia é fina. Eles acham que o silêncio atual é medo. Eles não percebem que o silêncio é foco. É o silêncio de quem está organizando as provas, de quem está lapidando a pedra bruta para transformá-la em uma joia jurídica irrefutável. Eles estão comemorando gols sem goleiro, num treino de domingo, enquanto o outro time está se fardando para a final da Copa do Mundo no tribunal. Então, para vocês que estão ansiosos, achando que nada está acontecendo, ouçam um barulhinho da panela de pressão. Ela não explodiu ainda, mas quem está cozinhando sabe exatamente a hora de tirar a tampa. E para o time da várzea, meu conselho é: aproveitem a festa no bar, bebam, comemorem, riam bastante, porque a ressaca moral e jurídica que vem aí não vai ter engove que cure. A justiça tarda, mas não falha. E quando ela vem organizada, ela atropela. Incenso de limpeza da flute, incenso de jardim. 7 ervas com sal grosso canforado. Para começar o ano, fazendo uma limpeza no jardim, na casa, deixando aromatizado. Incenso da flute, limpeza total. 7 ervas com sal grosso canforado. Eu ia fazer uma gracinha, mas melhor não é, porque o meu jurídico, vamos lá. Recebi algumas peças, 12
12, mas já vendi uma, então agora temos 11 peças da mandala pingente, abre e fecha, em prata, temos em bolinhas transparentes e em bolinhas lilás. Ah, mas eu gosto da dourada. Gente, o tiozinho aqui envelheceu e é o que ele consegue fazer, e ele está fazendo para mim porque eu sou cliente antiga, desde quando eu trabalhava naquele balcão. Então, é o que tem, tá bem? Também está acontecendo um outro... As pessoas estão envelhecendo, ou então elas estão também cansando. Então, está tendo também uma nova forma de lapidação com as pirâmides de cristal. Pelo seguinte, isso aqui, pessoal, é um trabalho artesanal, tá? Artesanal. O senhorzinho que vendia para mim, que vendeu há muito tempo lá no balcão, era ele que fazia, ou o filho dele. Só que aí ele parou de fazer, porque ele tá velhinho, o filho dele assumiu, só que o filho dele não faz tudo, porque o filho dele faz vendas, outras coisas, coloca funcionário. Então, a pedra ela é lapidada de acordo com o humor do lapidador. Então, se ele tá no bom, no belo e no grande, se ele está harmonioso, ele até faz nas medidas, mas se ele não está mais, então eu não vou dizer para vocês que as minhas pirâmides hoje em cristal estão nas medidas exatas. Elas estão nas medidas aproximadas, porque o mercado mudou. Então, e como o cristal por si só, ele energiza a água, o próprio cristal por si só energiza a água. Ele em forma de pirâmide, ele também energiza. Isso era meio que assim, era totalmente proibido de eu falar, porque quando eu cheguei lá naquele balcão, eu fui aplicar o quê? O conhecimento do mestre, certo? Certo. Então é o quê? Dentro das medidas e com a marcação da bússola, coisa e tal. Só que aí quando chegou lá, não, Delany, não precisa, porque o laboratório, não sei o quê. Então era colocado o quê? Na água normal, na jarra, não precisava fazer marcação com a bússola. Eu fazia porque eu falava, não, aí também é demais, então eu já marcava lá, já deixava a parte da pirâmide lá. E as pirâmides que eram colocadas para energizarem as águas das pessoas que iam visitar ou a pandeireira ou iam comprar no balcão, elas eram pirâmides que não estavam dentro das medidas. Porque era gritante quando vinha uma pirâmide fora da medida, você batia o olho e você via. Então, eram justamente essas pirâmides que eram colocadas lá para energizar a água de vocês, que iam até lá. E aí, depois de colocar, também era colocada a intenção. Quem subia para a pandeireira era uma intenção, quem ia para o balcão da loja era outra jarra, era outra intenção. Era também colocado, bom, enfim, não vou falar. Então, é isso. Tá? Então, assim, tudo bem. Mas ele não ensinou assim? Ensinou. Até onde dá, a gente faz, mas as pirâmides que eram colocadas dentro das jarras de cristal para energizar, ou para quem ia para a pandeireira, ou para quem ficava no balcão, eram as pirâmides que não estavam dentro das medidas. Portanto, eu mesma, as pirâmides que eu vejo realmente que não estão dentro das medidas, eu uso para mim, eu vou jogar fora? Eu coloco dentro da água. Até as plantas em casa tomam água energizada. Nunca. Você percebe pela saliva, se você não está com a pineal totalmente calcificada, a diferença entre uma água filtrada comum e uma água energizada. Com licença. Dito isso, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu te explico. O que eu expliquei aqui, eu explico para você poder fazer sua compra seguramente. O que eu tenho com vocês aqui é o que? Honestidade. E nas compras acima de R$150, você ganhará qualquer incenso da linha Ananda. Você pode escolher lá ou eu te mando um de acordo com o meu sentido.
E nas compras acima de R$300, você ganhará um spray para aura e ambiente. Esse aqui que eu amo, extrato de magnólia. Eu amo, tô amando essa essência. Extrato de magnólia. Por que será, não é? Alivia as angústias do coração. É uma espada de luz e verdade que corta os sofrimentos antigos, utilizado para os que em vidas passadas tiveram seus corpos ou parte dele usados em rituais de magia negra. Por que será que eu estou amando isso aqui, não é, pessoal? Traz a compreensão do desequilíbrio sofrido e remove a dor dos desníveis sofridos. Eu estou sendo colocada na magia negra agora, mas como vocês podem ver, não está adiantando muito. Ou melhor, não está adiantando nada. Aqui nesse quadro Fala Delaney, vamos falar sobre a lógica dos macacos negros, ou que as escolinhas com cadeirinhas de plástico e as pessoas usam para transformar vocês em ovoides. Pessoal, tem isso. Existe uma tentação muito grande no ser humano. A tentação do comodismo. É confortável acreditar que não precisamos fazer esforços. É doce ouvir que basta ter um bom coração e que o resto se resolve sozinho. Mas nós não estamos aqui para ouvir o que é doce. Estamos aqui para ouvir o que é verdadeiro. Ouve-se dizer por aí que o estudo é inútil, que a intelectualidade atrapalha, que é melhor ser um ignorante bondoso do que um sábio conhecedor. Essa ideia pode até aquecer o ego, mas ela contradiz a lei da evolução. Se o conhecimento fosse inútil, por que um mestre dedicou sua vida a pesquisar, a ler, a estudar medicina, filosofia, religiões comparadas e parapsicologia? Pode responder? Eu aguardo. Com licença. Se bastasse apenas sentir, ele teria nos dado um abraço e ido embora. Mas ele nos deixou seu conhecimento em forma de cursos. Ele nos deixou uma escola. E uma escola não é lugar de repouso, é lugar de trabalho. É verdade que o verbo é sentir. O mestre disse isso, mas ele também disse, abro aspas, você quer poder? Precisa saber, fecho aspas. Mestre, vamos usar a lógica. Imagine uma pessoa com um coração gigante, cheia de bondade, que vê alguém doente, certo? Certo. Ela sente a dor do outro. Ela chora junto. Ela quer ajudar. Mas se ela for ignorante, se ela não tiver o conhecimento, ela não sabe como curar. Ela tem a intenção, mas não tem a ferramenta. Claro. Agora, imagine alguém que sente
a vontade de ajudar, mas também estudou, também buscou, também se preparou. Essa pessoa não apenas chora junto, ela age, ela resolve, ela cura. Isso é ser um mago. Isso é ser um iniciado. O iniciado não separa o coração da mente. Ele usa a temperança. Ele une o sentir, o combustível, com o saber, o volante. Sentir sem saber é um carro acelerado sem direção. Saber sem sentir é um carro parado. Nós precisamos dos dois. Dizem que religião é apenas religar. Ligar-se a Deus pelo sentimento. Está correto. Mas quem é Deus na visão do mestre? Deus não é apenas amor. Deus é onisciência. Todo o conhecimento. Se você quer se ligar a Deus, você precisa buscar o conhecimento também. Claro! O mestre nos ensinou que a ignorância não é uma virtude, é um véu que precisa ser retirado. O homem que se acomoda na sua ignorância, dizendo, eu sou bonzinho, isso basta, é um animal superior. Ele reage por instinto, mesmo que seja um instinto bom. Mas nós queremos ser homens com H maiúsculo. E o homem com H maiúsculo pensa. O homem com H maiúsculo questiona. O homem com H maiúsculo busca a razão das coisas para poder manifestar a justiça. Não se deixe enganar pela falsa modéstia que prega a inutilidade do saber. Isso é uma fuga psicológica. É o medo de crescer. Estudar dá trabalho. Pensar cansa. Assumir a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento exige coragem. Mas é esse trabalho que te tira da condição de rebanho e te transforma em líder de si mesmo. Não queira ser o ignorante que precisa ser guiado pela mão. Queira ser aquele que sabe, que quer, que ousa e que cala. Tenha bondade no coração, sim, muita, mas tenha luz na mente para saber onde aplicar essa bondade. Porque como o mestre ensinou, mais vale um forte que sabe e sente do que milhares de fracos. Não parem de estudar, não parem de buscar. O conhecimento liberta. Um pouco do conhecimento do mestre, segundo o meu entendimento, nas pílulas da verdade.
Hoje, precisamos tocar numa ferida. Uma ferida que muitos sentem, mas poucos têm a coragem de expor, por medo de serem chamados de ingratos ou materialistas. Vamos falar sobre a energia que move o mundo, mas que, se mal direcionada, corrói a alma de qualquer instituição. O dinheiro. O mestre nunca foi um hipócrita que pregava a pobreza. Pelo contrário, na aula sobre lazer e sorte, ele nos ensinou a fórmula da prosperidade. Inteligência, economia, esforço e coragem. Ele queria que fôssemos reis, não súditos. Ele dizia, abro aspas, tenha um material, não é proibido. Tenha objetivo material e vai chegar a hora em que você vai entender a efemeridade do material. Fecho aspas. O fundador. Mas existe um abismo, uma distância de galáxias entre gerar riqueza e acumular por ganância. O mestre ensinava o conceito do trabalho despretensioso. Ele dizia, abro aspas, você trabalha não para ter, mas pelo gosto de fazer, com vontade, e de repente você vai se ver cheio de coisas. Fecho aspas. Ou seja, o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito, de uma função útil exercida com amor. Ele nunca é o fim. E o que vemos hoje? Olhem com honestidade. Uma estrutura que nasceu para ser leve, transformou-se em uma máquina pesada, onde há o conceito do necessário e suficiente. O necessário e suficiente para a felicidade de cada um, disse o mestre. Mas a gestão atual parece ter esquecido o que é suficiente. Eles querem sempre mais. Mais prédios, mais taxas, mais controle! Eles caíram na armadilha do pescador que o mestre contava. Aquele que tinha tudo o que precisava, mas foi convencido a comprar 100 barcos para, no final da vida, apenas querer descansar na mesma casinha onde começou. Eles trocaram a vida com V maiúsculo pela vidinha de escritório. Vamos falar sobre o dízimo. Na filosofia original, o dízimo era uma lei mágica. Era o ato de esvaziar o pote para que ele pudesse ser enchido novamente. Era um ato de reconhecimento e gratidão. Era um ato de liberdade. Mas, quando o dízimo vira mensalidade obrigatória, quando a contribuição vira taxa de acesso, a magia morre. Tecnicamente,
filosoficamente, vira comércio. E se virou comércio, não é mais sagrado. Repetirei. Mas quando o dízimo vira mensalidade obrigatória, quando a contribuição vira taxa de acesso, a magia morre. Tecnicamente, filosoficamente, vira comércio. E se virou comércio, não é mais sagrado? Claro. Então, meus amigos, o templo virou mercado. E nós sabemos que o grande mestre, Jesus, a quem nosso mestre sempre se referiu como a mente crística, fez quando encontrou os mercadores no templo. Ele não dialogou, ele usou a força da justiça para limpar a casa do Pai, que é ele mesmo. Você já sabe, não é? Espero. Na aula Convicção, o mestre foi profético. Ele disse, abro aspas, não fazemos isso por interesse material. Seria mais fácil trabalharmos de portas fechadas. De agora em diante é preciso redobrar a fortaleza, a prudência. Fecho aspas. Se o interesse hoje é manter uma estrutura faraônica, se o interesse é o poder econômico disfarçado de caridade, então eles rasgaram a carta de princípios. Eles estão usando o nome do mestre para alimentar o bezerro de ouro, o símbolo da adoração à matéria que ele tanto combateu. Nós aprendemos sobre a clava da justiça e os vícios capitais. E lá está a avareza. Entendam, a avareza não é só guardar dinheiro. A avareza é reter o conhecimento. É cobrar caro pela libertação que deveria ser acessível. É dizer, só terá acesso ao próximo nível se pagar o anterior. Isso é sequestro da alma. Vocês, alunos, têm o dever de saber se essa energia, o dinheiro de vocês, está sendo usada para a verdade ou para a vaidade. Ela está criando um mundo bem melhor lá fora? Ou apenas muros mais altos para a diretoria? Se a instituição se tornou um negócio, que tenha coragem de se assumir como negócio, mas vestir-se de escola de vida para gozar de imunidades enquanto age com a ganância de um banco, isso é, no mínimo, uma grande incoerência. E a incoerência destrói a vibração. O mestre, lembra, nos ensinou, abro aspas, eu sou o copo que procura compreender e conter, fecho aspas. Repetirei porque a tua pineal está calcificada ou você não passa de um baita cara de pau, porque está aí mantendo o sistema. Repetirei, o mestre nos ensinou, lembra, abro aspas, eu sou o copo que procura compreender e conter,
fecho aspas, fundador. Ele não queria ser o dono da água. Não financiem a ilusão. A verdadeira doação é aquela que vai para onde o coração sente verdade, não para onde o medo impõe obrigação. Busquem o necessário e suficiente para a liberdade de vocês. E ajudem quem realmente precisa, ensinando a pescar e não sustentando quem já tem navios demais. Pois, como está escrito no livro sagrado, e como o próprio mestre nos lembrou na aula de fidelidade, abro aspas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o dinheiro. Fecho aspas, Mateus 6, 24. Pensem nisso. Fiquem em paz, mas fiquem acordados. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com um H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com um H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura dessa razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador.
Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito, que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam. Simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Até a próxima semana. Muito obrigada. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês mentem diante das leis. Serpentes, covil de víboras! Como todos vão escapar da maldição? Porque eu e meu Pai somos apenas um!